Boa tarde, pessoal. Bom dia, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje a gente está aqui no Papo de Empreendedor com a Beatriz Maciel. Explique um pouquinho para a gente, Beatriz. Quem que é a Beatriz por trás dessa empresária e dessa mentora de negócios também, né? Boa tarde, tudo bem, Bruno? Então, eu sou a CEO da Inclusiva Recursos Humanos e antes dessa trajetória de empreendedora, eu trabalhei por muitos anos dentro dos recursos humanos nas empresas, né? Então, sempre tive à frente de alguns RHs e isso surgiu em mim essa vontade de empreender. Então, hoje eu vivo desse sonho, que era um sonho empreender e agora estou vivendo ele na prática há 6 anos. E sempre foi aqui em Florianópolis ou esse sonho ele já vem de alguma outra cidade? Ele tomou forma aqui em Florianópolis, mas eu sou do Rio Grande do Sul e dentro de algumas mentorias que eu fiz, eu vi que ali surgiu essa vontade, esse desejo de empreender nesse ramo. E aí com isso eu fui buscando alguns recursos e conversando com pessoas até chegar nesse momento aqui há 6 anos atrás. Então já é uma paixão que vem há anos, então, né? Que já vem essa inclusão que você vem trabalhando no mercado, né? Como você falou, que já vem trabalhando já há tempos, e aí há 6 anos iniciou essa empresa que hoje trabalha em Florianópolis e também atende outros estados, né? Sim, a gente atende todos, já tem praticamente todo o país, mas o nosso foco é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E eu gosto de contar sempre uma historinha, Bruno, assim, quando eu comecei a minha carreira, a primeira oportunidade de trabalho que eu fui lá quando jovem, 14, 15 anos, eu fui trabalhar no supermercado. E antigamente o recursos humanos era aquela pessoa que fazia a folha, né? Então fazia várias coisas administrativas e não apenas esse papel que hoje a gente tem voltado para as pessoas. E quando eu fui me candidatar para uma vaga nos recursos humanos, eu dei a sorte de iniciar numa empresa internacional que era o Carrefour, que é francês, e ele tinha aberto o primeiro conceito, né, de hipermercado lá em Porto Alegre. E ela já trouxe então da França essa estrutura de recursos humanos. Quando aquela pessoa me abordou, fez todo o onboard, me apresentou o trabalho, fiquei encantada e pensei, nossa, é isso que eu quero ser essa pessoa. E aí eu fui atrás de buscar como seria, e aí, claro, caí primeiramente na parte de administração de pessoal, de fazer folha, tudo até chegar a ser realmente nós temos essa área que tão valorizada agora, que é o recursos humanos. E conta pra gente qual que foi o maior desafio desde o início da tua trajetória, onde tu te apaixonou ali pelo ramo, tu teve essa entrevista, começou a se interessar, evoluiu. Qual que foi o maior desafio? Foi lá no início ou foi agora que você está empreendendo há 6 anos que está no meio dessa jornada? Então são desafios diferentes, né? Logicamente que lá no início tiveram vários, porque primeiro isso que eu falei, que a área ela não era tão ampla, né? Você começava na administração de pessoal e aí tinha que fazer folha de pagamento, cálculo, e aí eu... E aí, o que te motivou, assim, porque a gente sabe que tem um motivo grande por trás de abrir a Inclusiva Recursos Humanos aqui em Florianópolis. Foi porque você viu a necessidade no mercado, você viu que precisava de uma atenção maior para, assim, para essas empresas, para ter essa inclusão de fato, como já diz o nome da sua empresa. Isso, quando eu tive esse sonho, né, de empreender, eu pensava num mercado de trabalho mais inclusivo, que trouxesse a inclusão dessas questões de etarismo, também de diversidade, que as empresas ainda estão fechadas numa caixinha, quando traz ali o perfil da pessoa que ela quer colocar lá, ainda vem aquelas questões chamadas de boa aparência, que então é sempre todo mundo igual, branquinho, que teve as mesmas experiências, e o nosso papel então é transformar e dizer para a empresa que uma equipe diversa
ela traz muitos ganhos, seja nas questões de etarismo, seja na diversidade de gênero, e seja de cor. Então, isso transforma as empresas, e é isso que eu acredito, a gente fazer um mercado mais inclusivo. Parabéns pela iniciativa, Beatriz. E o que eu queria te perguntar é se você vê algum receio no mercado com isso, se algumas certas empresas ainda não entenderam que hoje a gente precisa ter essa inclusão, e como abordar essas empresas, como trazer essa consciência, né, que você tanto fala, de que, pô, a gente precisa ter essa diversidade, que trazendo essa diversidade a gente vai trazer novas ideias também para nossa empresa e quem sabe assim ir evoluindo, né? Então, é isso mesmo, a gente busca essa evolução, e sempre lembrando que empresas são pessoas, né? Sempre tem pessoas lá atrás, né? Então, pode ser o tamanho que for a empresa, ela tem pessoas. E aí as pessoas trazem os seus conceitos, a sua forma que vê a vida, e a gente tem tentado fazer essa mudança. Por que não? Por que você não pode pegar uma pessoa de 50 a mais, colocar com um jovem de 20, olha o ganho que vai ter. Então, esses são os nossos desafios, mostrar que sim, é possível ter um mercado inclusivo. Então, quando a gente busca colocar pessoas com deficiência no mercado, ainda se tem muito bloqueio, porque às vezes o gestor lá pensa, nossa, eu vou ter que ter alguém que tenha outras habilidades para poder atender aquela pessoa, e não, a pessoa hoje ela já está inserida no mercado, ela já trabalha, então passa por uma vontade de você fazer diferente. Sim, e outra coisa também que às vezes quem tem essa idade não sabe onde encontrar esses empregos, né? Ou tem uma certa dificuldade. E hoje tu tem uma plataforma, né, Beatriz, que a gente consegue acessar? Sim, nós trabalhamos com uma plataforma própria que a gente divulga em todas as redes, né, nosso site, nosso Instagram, e aí nós ficamos com esse banco lá das pessoas. Então, quando eu tenho uma oportunidade, porque às vezes acontece da pessoa vir e eu não ter naquele momento, mas a partir do momento que o cadastro dela está ali, uma hora eu vou estar chamando, a gente vai estar conversando, vai estar oferecendo uma oportunidade para ela. Que bacana, que bacana. E vocês viram, pessoal, que existe oportunidade no mercado, basta a gente correr atrás e saber onde ir. E, Beatriz, teve algum momento na tua vida que deu essa virada de chave do empreendedorismo? Como que foi? Conta para nós essa experiência. Ou você já tinha essa veia empreendedora desde jovem? Uma boa pergunta, Bruno. Esses tempos eu estava fazendo essa reflexão comigo. Pensando assim, então quando eu era lá, tinha 20 anos, eu já queria complementar minha renda, eu fazia bombons para vender para os meus colegas, depois passei pela parte de cosméticos, de roupa, então assim, eu tinha muito essa vontade, né, de ter um ganho e de fazer as coisas do jeito que eu achava importante. Então, aí com isso eu fui vendo que é possível você empreender, que viver do empreendedorismo, né? Porque antes era sempre algo secundário, né? E aí quando você pensa em abrir um negócio, vou empreender num ramo de roupas ou de alimentação, não, por que não fazer o que eu realmente trabalhava com outras empresas, trazer para dentro, fazer diferente, fazer do meu jeito, né? Então, foi com esse pensamento que a gente abriu a Inclusivo. E dentro desse pensamento todo, esse raciocínio que tem trazido muitos resultados para os teus clientes, né, Beatriz? Vocês usam uma metodologia própria? Vocês têm uma metodologia que vocês vêm trabalhando? Como que funciona o passo a passo, por exemplo, para uma empresa que quiser contratar vocês? Eu poderia explicar para quem estiver vendo, tiver alguma empresa também, né? E precisar desses colaboradores eficientes que hoje a gente sente falta no mercado. Isso, a gente sempre busca conhecer, né, aquela empresa, para que empresa é aquela? Porque é isso, não adianta a gente pensar, preciso de alguém administrativo, né? Aí já vou buscar no nosso banco alguém administrativo. Mas pode ser que ela não tenha fit com a cultura daquela empresa. Então, a gente busca entender que empresa é aquela, que tipo de equipe que funciona lá,
para que a gente faça a entrega mais assertiva, para que a pessoa se sinta bem trabalhando naquele ambiente. Porque sim, às vezes as pessoas não se adequam a um local que seja muito quadrado, ou que tenha regras muito rígidas, e outros não. Outros buscam essas regras, buscam esses ambientes, e é isso que consiste, que a nossa equipe tenta olhar e ver com esse olhar integrativo e pensar, essa pessoa seria bacana naquela empresa. Então a gente está sempre conversando e tentando enxergar isso para colocar a pessoa assertiva. E quando a empresa nos procura, a gente tenta conversar bastante, entender. Então muitos nos buscam ou no site, né, ou nas redes sociais, nos encontram também. E algo que eu acho que é muito bacana é que muitos clientes nossos nos indicam. E isso traz uma satisfação enorme de saber que o nosso trabalho foi percebido e reconhecido pelaquela empresa, a ponto de ela dizer, olha, chama fulano, vai ser legal. Vai solucionar esse problema, vai né? Trazer uma solução. Que a gente sabe que hoje, para as empresas, é um grande problema, né? Selecionar esses candidatos, trazer alguém que de fato vai agregar na nossa empresa. E, bom, esse processo que você faz é maravilhoso. Eu sou um dos cases, a gente já contratou com inclusive RH e foi um sucesso. Então, se você tem uma empresa e precisa contratar funcionários, contrate a inclusive RH e saiba mais. E agora eu gostaria de saber, para você, Beatriz, pessoa, o que seria ser uma líder ou um líder nos dias atuais, trazendo essa parte da inclusão, né, do mercado? Então, hoje a liderança ela mudou muito, né? Antigamente o líder era aquele que conseguia convencer apenas as pessoas, dar ordem, dizer uma direção, né? E hoje não, hoje o líder ele tem um outro papel, é de comunicação, é de incentivar as pessoas a fazer o melhor. Então ele tem que estar muito próximo da equipe, mas não cobrando, não dizendo o jeito que faz, mas sim ouvindo as pessoas e pensando como você faria. E isso, então, faz a diferença dentro da empresa. Esse tipo de liderança é a liderança que eu acredito. Nós temos um trabalho interno que é uma gestão muito compartilhada com a equipe, que a equipe pode trazer e sugerir mudanças nos nossos processos, e isso faz com que cada vez mais a empresa ganhe com isso. Então não sou eu, Beatriz, ou a minha sócia, Xana, que vai chegar lá e dizer, você faz dessa forma. Nós temos sim a direção, nós sabemos sim aonde queremos chegar, mas a gente precisa que a pessoa traga o seu melhor. E para ela trazer o melhor, ela tem que se sentir livre em criar e estar presente ali naquele ambiente. E é isso, né? Às vezes a pessoa se sente ali meio travada de agregar na empresa, porque ou o líder ou a pessoa que está por trás do projeto não dá essa abertura, né? De poder conversar, de poder dar esse norte para a pessoa, que muitas das vezes a gente, quando vê, fala ali, você precisa fazer tal coisa, mas não dá um direcionamento necessário ali para o nosso funcionário. Isso é muito fantástico. Gostaria de uma água. Socorro, Deus, eu vou tomar uma chave. Socorro, Deus, vai dar uma água. Pode passar. Várias vezes eu quis pegar uma água também. Agora vai voltar com café, com copo. Nada se bate. E Bia, conta pra nós. A gente ficou sabendo que quando você abriu, inclusive, a RH, foi num momento que estava num momento de pandemia. Como que foi esse processo e como que foi equilibrar o resultado financeiro da tua empresa até chegar nos momentos atuais, que hoje vocês atendem diversas empresas aqui, em Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e diversos outros estados? Eu acho que foi um período assim desafiador para a humanidade, né? Imagina para nós, empresa, que tínhamos acabado de abrir. Mas hoje, pensando e refletindo, foi um momento assim em que a gente pôde fazer diferente. A gente pôde ligar para cada um dos clientes e dizer, a gente está juntos, vamos achar as melhores soluções. O importante, como a gente faz agenciamento de estágio, e o estágio era muito no comércio, né?
Então, assim, os comerciários também não queriam desligar as pessoas, né? Então, vamos deixando 15 dias, vamos dar férias, vamos... Então, assim, a gente era apoio para tentar achar soluções junto com os empresários. E quando falo do nosso processo, foi muito bacana, porque a gente quebrou barreiras. A gente viu que dá para fazer um trabalho de qualidade online, que não precisa a gente estar na frente a frente, não que substitua, Sim. mas é possível sim fazer coisas muito bacanas, a gente estando online, trazendo presença, ouvindo as pessoas. Então foi um período que a gente entrou muito para dentro, mas também apoiou muito quem trabalhava conosco, as empresas que estavam com a gente, para mostrar valor e para dizer que a gente estava aí, que ia passar, e passou. Graças a Deus, né, Bia? E foi um processo que eu imagino que para vocês que estavam iniciando ali, foi um processo desgastante, mas com esse acolhimento que teve tanto dos teus funcionários, imagino, quanto dos teus clientes, passou tudo e a gente está aqui, graças a Deus, com tudo certo. E Bia, queria saber, para você, dentro do mercado, que já está dentro do mercado, né, há muito tempo, qual que é o maior erro das empresas em relação aos recursos humanos, à contratação, à liderança, também treinamentos também, que eu acho que faz parte do recursos humanos, a gente dá treinamentos para os nossos funcionários. Qual que é o maior erro que você vê? Eu acho que uma das coisas, que eu não digo erro, mas assim, uma forma que pode ser mais leve, que o RH pode tirar isso dele, porque às vezes tem o RH interno que precisa fazer esses treinamentos, que precisa cuidar da gestão das pessoas, e às vezes ela está focada em recrutar, né? Então, quando você abre uma vaga, às vezes você recebe 20, 30 currículos fora do perfil que você desejou. Então, isso você perdeu tempo, você não foi assertivo, sendo que existem empresas como a minha que são seus parceiros, que vão ajudar. E treinamento e desenvolvimento é algo que a empresa precisa muito investir, porque é um investimento, ela vai ter resultados, pessoas mais engajadas, pessoas que se sentem valorizadas, e também a oportunidade de treinar soft skills que são necessárias para o trabalho, né? Então, esses eu acho que não são erros, mas são oportunidades de melhoria dentro do RH. E vocês indicam alguns treinamentos? Vocês têm esse passo a passo que vocês indicam para a empresa ou é outro trabalho esse treinamento aqui? E a gente tem umas trilhas de treinamento, né, que daí é diferenciado, conversado com cada empresa, vendo as necessidades, e aí é oferecido, né? Mas dentro do recrutamento e seleção não tá, é um trabalho à parte. Um trabalho à parte, muito bacana, muito bacana. E aqui agora a gente vai entrar para a segunda parte do podcast, onde a gente vai falar um pouco sobre a gestão de pessoas. Tá? A gente já vem falando mais a fundo qual que é o papel da gestão de pessoas de sucesso de uma empresa. O que é necessário fazer dentro dessa gestão para que sim seja uma gestão de sucesso? Pô, tem algo que eu preciso, eu como empresa, eu como MEI, por exemplo, o que eu poderia fazer? Ou eu como alguém que tenha 5 funcionários, o que eu poderia fazer para dar o meu melhor nessa gestão? Eu acho que tudo passa pela comunicação. Eu acho que não existe liderança sem comunicação. Se você não está pronto para ouvir o outro, o que ele tem para sugerir no seu negócio, porque às vezes o empreendedor, principalmente o MEI, tem aquela ideia, é meu negócio, enfim, e ele perde a oportunidade. Durante o final de semana estava num grande evento de liderança da associação aqui dos microempreendedores, e algo que me chamou muita atenção de todos os palestrantes foi falar que uma das skills mais importantes de um líder é a comunicação. E algo que muito fortalece isso, que eu achei uma frase muito bacana, que é do Dale Carnegie, que diz o seguinte: quando você fala, você ensina algo, ou passa uma ideia, mas quando você escuta, você tem a oportunidade de aprender. Então, eu acho que a liderança é isso, é
ter essa comunicação e essa escuta atenta ao que aquela pessoa que está ali, que você contratou para contribuir no teu negócio, e você de repente quer transformar apenas a pessoa em alguém que vai ficar apenas desenvolvendo uma tarefa. Sim. E os seres humanos, eles sempre têm coisas para contribuir, eles sempre têm ideias bacanas, então é isso, a gente tem que transformar, engajar aquela pessoa no teu negócio e ouvir o que ela tem para dizer. Sim, que muitas das vezes a gente não dá essa possibilidade, né? Ou tá na correria do dia a dia, ou só manda funcionário fazer aquilo ali, Isso. e ele vem cheio de ideia, e tu já acorda e diz, não, eu quero que tu faça isso, mas a gente sabe que a gente precisa dessa abertura, essa escuta ativa, né? Então a rotina que ela é a nosso maior desafio, né? Então por isso que aqui a gente tem essa questão da gestão compartilhada, de ter esse momento da pessoa escutar o que a gente está fazendo e sugerir, né? Ontem mesmo eu tive um momento de brainstorming onde eu dei um case de problema e todo mundo tinha que me dizer alguma solução. Não existia solução errada, não existia solução ridícula, tinha que falar. Vai dar para implementar ou não, a gente vai ver no segundo tempo, mas naquele momento vieram excelentes ideias de coisas que a gente pensa no dia a dia que está fazendo, quando você vai ver não está. E isso tu faz uma vez a cada 15 dias, uma vez ao mês? Uma vez ao mês, mas os feedbacks, né, a qualquer momento a porta está aberta, é uma gestão aberta mesmo, a qualquer momento a pessoa pode conversar, pode falar, pode pedir um abraço. Que bacana. Vai receber. E como seria assim, pra você dando uma orientação para o empresário que está assistindo, assim, você seleciona ali teus funcionários, faz uma reunião no final do mês, de mínimo 2 horas, apresenta os cases do mês e também os erros, né? E aí traz esses feedbacks, é isso mais ou menos? Isso aqui, assim, você precisa ter indicadores da sua empresa, o que é importante que você olhe na sua empresa no mês, né? Além de faturamento, além do que lucro, que é o que a gente deseja, mas o empresário, ele precisa saber de outras coisas que tem lá no seu negócio. Teve um nível de gasto superior, até de material, por que teve? Alguém tem uma ideia por que aconteceu isso? Né? Então, assim, com isso as pessoas se enganjam melhor e falam, não, mas então a gente viu, ele está olhando, isso aqui é importante, eu vou prestar atenção, eu vou sugerir. Então, assim, é essa abertura, é essa comunicação que tem que ser fluida. E também não adiantaria se eu não tivesse no dia a dia com isso, conversando, sabendo um pouco da pessoa, como ela está, o trabalho, a família. Não adiantaria no final do mês eu botar ela numa sala e querer que ela me comunique alguma coisa. Isso é uma construção diária, de respeito, de entrega da minha parte e também da pessoa. Então é uma mão dupla, não é única. A gente delega, não é como dizem, de largar, né? Não. E daí se eu deixo lá e depois chego no final, você não fez? Daí eu passo a ser aquele líder da cobrança. E aí eu desconforto, então assim, deu certo, eu posso te ajudar em algo para que isso melhore. Então, assim, a gente estando junto, as coisas vão sendo construídas juntas. Então, não sou só eu que quero aquele resultado, você também quer. E às vezes, né, Beatriz, algum detalhe, por exemplo, talvez o teu colaborador, ele travou em algum momento ali que tu pode auxiliar ele, né, a quebrar essa barreira e ele seguir o trabalho dele, né? São mínimas coisas que a gente vai ajustando no dia a dia que no final do mês tenho certeza que soma bastante coisas boas, né? E Beatriz, quais são as estratégias? Olha essa pergunta. Quais que são as estratégias que funcionam para a gente reter os nossos melhores talentos? Que a gente sabe que é uma das partes mais difíceis hoje para o empresário, para o empreendedor, né? Porque a gente contrata, a gente treina, a gente vê que nosso colaborador ele exerce uma boa função e quer que ele siga com a gente, quer que ele cresça na empresa. Qual que é? Como que a gente consegue reter esse talento? Eu acho que passa também por essa questão de eu saber o que ele deseja para ele, eu dar desafios dentro da minha empresa para que ele consiga ir almejando o que ele deseja. Então, ele quer conhecimento. Eu tenho que dar esse desafio do conhecimento, né?
porque muitas vezes não é a questão salarial, muitas vezes ele quer aprendizado diferente, ele quer ser parte, ele quer participar das coisas, então para cada um vai ser de um jeito, mas para todos passa por essa comunicação e eu entender o que aquela pessoa quer. E às vezes trocar faz parte, às vezes a gente sabe, nós aqui que somos de RH, muitos dos nossos são da área de psicologia, então eu sei que vai ter uma caminhada lá que talvez ele vai querer ter o escritório dele de psicologia, mas que esse período que está aqui tenha muita importância, que ele veja valor, que ele enxergue como faz para ter essa empresa, o que é necessário. Então a pessoa vai sair dali pronta, eu vou estar satisfeita porque eu cumpri com o papel de ajudá-lo e ele de aprendizado ali. Então passa por essas duas partes. Bacana. Beatriz, tem uma frase que sempre eu vejo no mercado, né? Que as pessoas são substituíveis. O que você acha sobre isso? Porque como você trabalha com recursos humanos, contratação, e essa parte da inclusão de pessoas, né? O que você pensa referente a essa frase? Pessoas são substituíveis. O que você diria para quem acredita nisso? Eu vou te dizer que para soft skills técnicas, isso é uma verdade, né? Mas para o que, além disso, né, para a pessoa, eu sempre digo para as pessoas, não seja substituível, ok, mas seja inesquecível na sua entrega, seja inesquecível do jeito, da forma que você faz, que é só como você faz. Questões técnicas de como mexer no computador, ou como fazer algo, é simples e pode ser sim substituído. Mas o jeito que você faz, a forma que você faz, é única, é sua. E aí, com isso, você se torna insubstituível. Muito bacana essa parte do inesquecível, né? Que, tipo, qualquer pessoa é única, né? Eu acho que trazer isso de como se comportar dentro de uma empresa é a diferença, né? Porque, por exemplo, quem sabe tu é muito bom no que tu faz, mas tu não tem uma boa comunicação com teu colega, com o teu chefe, ou não tem um entrosamento ali. Ou não te importa com o restante, né? Você vem ali e faz o que tem que ser feito. E ok, vira as costas. E vai-se embora. Então, você sair daquele ambiente, você é substituível. Sim. Mas da forma que você trata os outros, do jeito que você faz a sua entrega, as pessoas vão estar lembrando de você sempre. Então, assim, eu tenho inúmeras pessoas que passaram na minha vida assim, que eu me lembro com carinho da forma que tratou o trabalho e as coisas, suas entregas. E assim como eu for falar com pessoas que trabalharam comigo, com certeza vão lembrar coisas positivas. Não vão lembrar, com certeza, que eu fiz lá um determinado manual, que era o melhor manual do mundo, não. Mas vão lembrar a forma que foi tratada por mim. E essas pessoas nunca esquecem e quando precisarem do teu serviço, do teu produto, vão ser a primeira pessoa a estar recomendando, né? Para outra pessoa, para conhecer teu serviço, teu trabalho. Beatriz, por que a diversidade hoje nas empresas é mais do que uma pauta social, mas também uma pauta de negócios? Porque a gente precisa ter dentro das nossas empresas essa diversidade, né? Isso está escrito por lei, né? Confirma se eu não estou dizendo algo errado. Na verdade, assim, existe para algumas empresas que têm um quadro superior a 100 pessoas, ela tem essa obrigatoriedade de inclusão de pessoas deficientes. Mas, fora isso, eu acho que se a empresa tem 3 pessoas, né, a diversidade ela vai trazer um ganho enorme, porque as pessoas diferentes te trazem conceitos e ideias diferentes. Quando você pensa, porque é mais fácil que eu tenha alguém que pense igual a mim, eu não vou ter nada de diferente. E a pessoa vai estar aqui dizendo para mim, é assim mesmo. Tá certa você, mas esse não é o que o empresário quer. Ele quer alguém que às vezes diga, não, olha, do jeito que você está indo, não está indo bem. Na minha visão de mundo, que é diferente dele, eu posso complementar. Então, essa diversidade traz esse ganho para todos os empresários.
quando ele enxergar assim, eu posso ter uma pessoa de 50, outra de 20, eu posso ter uma pessoa trans, eu posso ter uma pessoa com deficiência, porque essas pessoas, essas realidades delas vão engrandecer a empresa, porque ela vai me fazer pensar diferente. E como tu já disse, né, cada pessoa tem a sua experiência e isso que é o interessante, por exemplo, quem sabe você viveu aquilo que a gente está vivendo hoje na empresa e tu pode agregar, e eu que estou ali por trás do projeto não consigo ter esse raciocínio, né? Isso. Então a gente fala muito, né, na questão das pessoas 50 a mais, né? Que ela, então, ela já passou por grandes experiências, ela vai trazer muita coisa para você. E aquela pessoa que está com 20 anos entrando no mercado agora, ela vai trazer esse frescor, sem que ela, às vezes, costumam dizer, não tem tanta responsabilidade. Não, mas é que é a atualidade. E aquela pessoa de 50 a mais, talvez vai mostrar para essa pessoa, sim, essa responsabilidade é importante. Então, assim, e a mesma coisa de 20, vai dizer, você não precisa ser tão quadrado, a gente pode ser assim. Então, assim, essas diferenças é que são complementares. Que bacana, que bacana. E Beatriz, quanto tempo, assim, eu sei que não existe uma média, mas quanto tempo para essas pessoas que já têm uma idade mais avançada, quanto tempo que demora para ela conseguir um emprego? Vocês têm essa estatística? Vocês trabalham com um determinado tempo, assim, que a pessoa está na base de dados para vocês conseguirem, quem sabe, uma reunião para essa pessoa ter ali a oportunidade com uma empresa? Quanto vocês têm essa estatística? Eu não tenho essa estatística, mas assim, a gente costuma dizer que um currículo na base em até 6 meses, ele é um currículo novo, né? Por quê? Porque a vida da pessoa também pode ter mudado muito. Ela, quando botou lá 6 meses atrás, ela pensava que ela queria trabalhar, sei lá, de secretária. Sim. E nesses 6 meses ela viu, não quero saber nada de secretária, quero fazer outra coisa. Então, assim, nesses 6 meses a gente acredita que é um tempo que é para ser considerado que o currículo está atualizado. Depois disso ele já fica defasado. Então, ele precisa ser atualizado constantemente. Por isso que a plataforma, por exemplo, a nossa, tem lá, entre lá, atualize, coloca as coisas novas que você fez, seja de curso, mas com isso eu não tenho esse dado de dizer assim, em 3 meses a gente coloca ela em alguma oportunidade, em 6, eu não tenho não tenho esse dado, porque é muito variado. Como pode acontecer também na primeira semana ou no primeiro mês ela já sair com... Isso acontece com frequência. Porque também isso depende muito do direcionamento do currículo também, creio eu, né? Porque quando a pessoa nos procura, ela já está interessada em alguma vaga que eu estou divulgando. Então, isso é bem mais fácil, porque com certeza vai ser encaminhada se tiver os requisitos, né? Sim. Agora, se ela está me procurando, ela não viu nenhuma oportunidade ali que encaixasse no perfil dela, e ela só quer me enviar, pode ser que eu demore muito tempo para ter uma oportunidade dentro da área dela. Então, uma dica é ser específico. Ser específico e estar sempre atualizando e entrando também ali no nosso portal de vagas para ver se surgiu uma vaga nova que eu vou lá e vou me candidatar. Bacana, muito bacana, Beatriz. Essa pergunta já foi... E agora, essa pergunta já foi, mas eu vou voltar a repetir. É que a gente vai conversando e aí as perguntas vão se repetindo, tá? Como pequenas empresas podem aplicar essas práticas inclusivas, mesmo com poucos recursos? Tá, Bia? Como que ela pode fazer? E existe alguma diversidade que impacta na produtividade dentro das nossas empresas hoje em dia? Fora isso de que trazer essa pessoa um pouco mais com mais idade para se conectar também com nossos funcionários mais jovens e trazer esse ar, né, de diversidade. Quando a gente fala em diversidade é bastante amplo, né? Não estamos falando aqui só de etarismo, também estamos falando aqui de gênero, de raça.
Então, assim, dificilmente vai impactar negativamente, digamos, né? Só a tendência é sempre ser positiva, porque ela sim pode ser diferença, mas não que vai impactar lá no trabalho, porque ela vai saber fazer o trabalho, porque ela vai estar no perfil da vaga, por Sim, mais que ela tenha qualquer uma dos itens de diversidade. bacana, bacana. E agora a gente vai entrar na quinta parte, terminando essa outra parte, do futuro do trabalho, hoje em dia. Quais que são as tendências que você enxerga para os próximos 5 anos no mercado de trabalho, no geral, tá? E dentro da área de recursos humanos, para contratação, para a gente, de fato, ter alguém como a sua empresa nos ajudando a contratar pessoas, a melhorar a nossa logística ali dentro dos nossos funcionários. Eu vejo assim que é um futuro, é a digitalização do RH, né? Mas nada é feito sem as pessoas. Então, sim, a gente vai ter processos mais ágeis, vai ver um perfil mais rapidamente através de testes, que hoje já tem, mas a tendência é que isso cresça muito, né? Que a gente já tente verificar bastante, porque hoje é fácil a gente identificar as skill técnicas, né? Mas quando a gente vai falar nas de comportamento, já não tem uma subjetividade. Então, quanto mais testes a gente aplicar, mais assertivo a gente vai ser em colocar uma pessoa com aquele perfil de inteligência emocional lá dentro daquela empresa. Então, porque a gente sempre tem, eu contratei porque a pessoa tinha excelente habilidade técnica, mas ela não tinha uma habilidade comportamental. Então, a gente pensando para o futuro, cada vez mais as empresas estão investindo e os RHs em treinamento dessas skills, que a pessoa se conheça, que ela saiba como ela reage à frente a algumas coisas. Isso faz com que ela chegue lá e alguém disser para ele que a forma que ela entregou o café não é boa, ela saiba que não é sobre ela, e sim só sobre o café. Não fique melindrada, não fique chateada e transforme o ambiente no caos porque houve uma crítica. Então, essas habilidades eu vejo assim que cada vez elas vão ser mais treinadas e as pessoas vão conseguir se entender melhor para que a gente consiga melhorar lá na frente. E muitas empresas não fazem isso hoje, né, Bia? Não fazem. Então, é um mercado, por isso é uma tendência, né? Uhum. Porque cada vez mais a gente está falando, demonstrando o quanto isso traz de ganho para a empresa, né? Quanto que ela vai pular etapas de ficar contratando e demitindo, contratando e demitindo. Daí tu contrata, tu treina e tu vê que não é. É uma forma de não educar o colaborador, mas trazer uma parte de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Dele se entender que, pô, quando vê, como tu falou, que aquilo que foi falado ali, ou numa reunião, ou em alguma pauta, que é algo para ser melhorado. E muitas das vezes a pessoa ali, ela entende como uma crítica, ou como se ela está fazendo o trabalho errado, né? E nós, como os gestores de empresas, a gente precisa dar esse feedback, mas também que a pessoa entenda, né? Então, com certeza, esses treinamentos são fundamentais. E, Beatriz, o que os jovens hoje, empreendedores que estão iniciando no mercado, precisam entender sobre esses profissionais, sobre o novo perfil profissional que está se estabelecendo no mercado, porque a gente vê que está vindo uma geração nova também, que é totalmente diferente das gerações anteriores, e creio que existe um jeito, né, de se comunicar com essas gerações, né? O que você vê para esses empreendedores? O que eles precisam entender dessa logística? Então, o empreendedor ele vai ter que ter esse olhar também de entender a pessoa, porque as gerações tão diversas, estão querendo coisas diferentes, estão querendo coisas diferentes. E às vezes o próprio empreendedor também, ele é de uma geração já bem mais jovem,
E aí, para ele, às vezes, o desafio é contratar alguém que seja 40 anos, sendo que ele tem 20, e ele vai ter que se comunicar com essa pessoa. Mostrar para aquela pessoa que a ideia dele é importante, que esqueça que eu tenho 20 anos, mas que a minha ideia, e por isso eu estou com essa empresa aberta. Então, assim, passa tudo por essa questão da comunicação e também desse autoconhecimento. Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo me comunicar melhor, eu consigo dizer mais e saber por que objetivo que eu contratei aquela pessoa. Porque eu quero que ela dê esse resultado, o que eu posso fazer para ela dar esse resultado, né? Então, assim, o empresário, ele cada vez está mais desafiador para ele também entender. E aí isso, assim, principalmente eu acho que o que o empresário tem que fazer é não estar sozinho, buscar outros empresários para poder trocar essas dificuldades, para ver o que cada um está fazendo de diferente, que pode contribuir com a empresa dele, né? Então é isso, a gente tem que estar sempre em constante busca de conhecimento. Isso é muito interessante que você falou, Beatriz, de a gente estar com outros empresários, né? Porque às vezes a gente está ali na empresa, a gente tem vários colaboradores e a gente começa a conversar com nossos colaboradores sobre as nossas ideias, e quem sabe são ideias que vão trazer resultado, ou quem sabe que não, porque ideia é ideia, a gente tem que colocar em prática. Mas quando a gente conversa ali com talvez um colaborador, o nível da conversa não vai ser semelhante do que a gente está conectado ali num grupo de empreendedores, num clube de negócios, onde quem sabe você está passando pelo minha mesma dificuldade, tu pode me auxiliar, né? Isso que eu vejo hoje bastante. E o que será, Beatriz, que é indispensável para as empresas hoje se manterem competitivas dentro disso, né? Porque a gente sabe que hoje já o salário já não é base como para a pessoa escolher a tua empresa, né? Como que se torna competitiva? Tu já falou que é trazendo essa parte de autoconhecimento. O que mais poderia agregar com isso? Para que alguém que vai trabalhar na tua empresa te perceba isso, tem que fazer isso, fazer a pessoa se engajar no teu macro, né? Dizer qual é que é o meu objetivo grande, para que eu quero que você esteja aqui, né? E não para que ele sente ali e faça aquela coisinha pequenininha, porque ele não vai enxergar o todo e vai dizer, nessa empresa eu vou ser só mais um. Né? Então, quando ele entende aonde tu quer chegar e por que tu tá fazendo aquilo, que é para conquistar X clientes, então assim, aí ele se enxerga como parte, e aí para isso, para ele, passa a ser importante e interessante ficar na tua empresa, né? A gente vê muito, por exemplo, de tecnologia, que os novos colaboradores, eles gostam muito de projeto. Que projeto é esse que eu vou entregar? Né? Porque não vai ficar lá apenas lendo um código ou fazendo algo, não é que projeto, que coisa bacana que eu vou entregar. E a mesma coisa na nossa empresa, a gente sabe o que a gente quer entregar, às vezes a gente guarda para a gente. Você vai fazer apenas essa partezinha aqui. E aí, às vezes, tu não consegue ficar com uma pessoa criativa, uma pessoa engajada, porque ela não está se enxergando, percebendo que ela tem importância. Então, a gente tem que trazer essa importância. Não, e muitas das vezes é isso, né? Tu como gestor ou como gestora falar no nosso colaborador, tu é importante, eu quero que você esteja junto no projeto com a gente, que você traga ideias e tudo mais. E agora vamos para a parte do estágio, Bia. O estágio, eu queria saber, costuma ser uma grande porta não, pode ser uma porta de entrada para grandes oportunidades hoje? A gente já sabe que sim, mas explica para o pessoal que pensa que não quero fazer um estágio porque talvez eu vou receber um valor mais baixo e vai ficar só por isso, mas a gente sabe que talvez não é por aí o caminho, né? Hoje em dia o estágio ele é de suma importância. Se você estiver estudando e não tiver feito um estágio, dificilmente
você vai sair da faculdade ou do curso técnico que você fez empregado. Você vai sair aí ninguém, porque daí você passa já a ser com um canudo lá como você é um profissional, mas é um profissional que só teve a teoria. Então, o momento de você unir a teoria e a prática é quando você está estudando. E aí a empresa vai ter a maior boa vontade de te ensinar tudo que é da prática. Então, às vezes você entra numa grande empresa como estagiário de algo e lá você consegue vislumbrar aonde você quer chegar. E a empresa também vai enxergar conforme suas entregas e talvez você se formou e já está empregado, não precisa nem ir para o mercado de trabalho. Não precisa nem buscar o próximo nem trabalho, buscar, né? Você já está ali. E Beatriz, quais que são essas habilidades comportamentais, soft skills, que são indispensáveis para começar bem hoje no mercado? Tipo, é o jovem ali que tem 16 anos, tem 17, 18 anos, que quer ter o primeiro emprego, mas não sabe nem por onde iniciar. Qual que é essa habilidade, essa habilidade comportamental que ele precisa ter? Claro, passa pela questão do autoconhecimento que a gente falou um pouquinho, mas também é a questão da comunicação, é ter um pensamento crítico, é ter uma boa leitura. Tudo isso fazem parte de soft skills que são importantes. Então, se você não consegue ter uma boa comunicação, por qualquer trabalho que você vai fazer, você vai ter que falar com pessoas. Se você não consegue se comunicar, o seu caminho é mais longo. Se você não tem um pensamento crítico sobre aquilo que você está fazendo. Eu faço assim, me disseram que era para fazer assim, mas por que não eu fazer dessa forma? E aí eu vou sugerir. Então, um pensamento crítico sobre o que eu estou fazendo. Então, essas coisas são muito importantes. Vai fazer com que você se destaque onde você estiver fazendo qualquer coisa. Com certeza. E além disso também, que eu creio que foi que me deu grandes oportunidades hoje, é ser proativo, né? De a gente não esperar, quem sabe, o chefe dizer que daqui meia hora precisa fazer tal coisa, ou que para amanhã precisa tal coisa. A gente já antecipar isso e dar a solução para a empresa que a gente está trabalhando. Que isso o nosso gestor vai ver como um sinal de ele está se esforçando, ele está trazendo o melhor para a nossa empresa, da parte dele. Não foi necessário reforçar isso para esse colaborador. Isso, é um interesse, né? Se eu tenho interesse junto com a proatividade, nossa, tu é percebido, né? Como uma pessoa que está ali querendo fazer a diferença. Total. E Bia, hoje vocês trabalham muito com LinkedIn ou é só através da página de vocês? Trabalhamos sim com LinkedIn, temos funcionamento de vagas, a gente trabalha com várias questões, porque a gente quer atingir o público, né? Então, está sempre aqui pensando onde está essa pessoa que eu quero contratar. Está no LinkedIn? Está no Instagram? Está através do Google? Ou realmente vai estar ali na minha rede social buscando diretamente meu banco? Então, às vezes a gente não atinge, então a gente tem que estar em todos os lugares. E o LinkedIn é uma excelente ferramenta profissional. Bacana, Beatriz. Uma pergunta mais a fundo, assim, para quem está iniciando no mercado do trabalho, é se vale a pena investir em cursos técnicos para a gente iniciar ou trabalhar antes de uma faculdade ou fazer um cursinho. O que você vê dentro disso, desse mercado, do início do trabalho, para quem é jovem? Agora adorei essa pergunta, hein? Eu gosto também de contar uma outra historinha. Como eu estava falando lá no início, eu vi alguém fazer algo e achei que eu queria fazer. Mas eu não fiquei esperando que aquilo viesse. Eu fui estudar, eu fui procurar um lugar que tivesse um curso que desse para eu fazer aquela atividade. No meu trabalho, o primeiro emprego era algo super simples, que era trabalhar no supermercado. Mas eu não queria aquilo ali, né? Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo. Eu olhei e vislumbrei, eu quero fazer aquela atividade ali. E eu fui estudar. Eu fui procurar esse curso para fazer. Então, por isso eu sempre digo, se você está estudando curso técnico, curso profissionalizante, você já está à frente de um monte de gente para você ter. Então, assim, às vezes experimenta.
faz um curso. A gente tem, às vezes, muita que recebe, eu fiz um semestre de administração, depois eu fiz de tecnologia, e aí eu vi que não era nada disso, agora eu estou fazendo enfermagem. Então, assim, um estudo te propicia fazer experiências, porque daí você estagia, vê como é que é. Então, assim, eu acho que quando você está estudando, essa é a principal coisa para você ter oportunidade, é o estudo. Que bacana. E tu vê que isso foi uma experiência tua e deve ser de muitos profissionais e profissionais aí na área que fazem isso, né, Beatriz? Eu queria entender contigo, você, quando iniciou ali, que fez esses cursos técnicos, que se aperfeiçoou, você demorou para fazer faculdade, você já fez a faculdade, como que foi esse processo? E me conta, essa aceitação também no mercado que você vinha trabalhando, se já te aceitaram já do início, tu tendo um curso técnico, como que foi para ti? Não, quando eu tive esse curso, eu estava ali muito feliz, que eu andava com aquele diploma daquele curso, eu tenho esse curso, mas eu não tinha oportunidade. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa, que era uma empresa voltada para anúncios, e um dia estava no mural da empresa interno que estavam recrutando alguém para o departamento pessoal, para recursos humanos. E eu me senti super capaz porque eu tinha aquele diploma, eu fui lá e me candidatei para aquela vaga. Que bacana. E depois disso eu fiz milhões de outros cursos, mas eu não tinha financeiro para fazer uma faculdade. Eu comecei uma faculdade com 42 anos, me formei aos 47. Mas foi no meu tempo. Profissionalmente eu já estava bem, os meus pares todos eram formados, os outros líderes, e para mim, para minha pessoa, assim, satisfação, eu quis fazer uma faculdade. Depois disso, eu acabei também fazendo pós, MBA e tudo mais. Mas aquela primeira lá, eu comecei lá aos 40 e fui me formar adiante. Fez diferença? Óbvio, hoje, nossa, o fato de eu estar empreendendo, de eu conseguir ter todo o pensamento para esse negócio, para tocar esse negócio, é naquela base lá do meu ensino. Mas durante a minha trajetória profissional, eu nunca perdi nenhuma oportunidade, como essa que estava nesse mural. Eu fui lá e disse, eu estou capacitada para essa vaga porque eu tenho esse diploma. Eu nunca trabalhei, nunca vi, mas eu queria. E assim eu fui fazendo vários cursos, né? Então é isso, a gente tem que ter essas coragens, né? E às vezes, né, isso que o pessoal deve estar assistindo é um relato excelente da Beatriz, né, que quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente faz esses cursos profissionalizantes, a gente consegue esse emprego e com o tempo a gente vai correndo atrás, né, como você correu ali, que aos 42 anos começou a fazer faculdade, aos 46 se formou e depois fez pós-graduação e tudo mais, então não existe idade hoje para a gente estudar, se aperfeiçoar, trazer esse conhecimento para as empresas. Então, bom, como tu respondeu, pode fazer curso, pode fazer faculdade, o importante é a gente aprender, né, e ter esse papel, esse diploma, tanto do curso ou da faculdade, para a gente poder entrar no mercado de trabalho. Isso porque às vezes existe um profissional que se formou lá aos 20 anos, mas depois ele não se atualizou, ele não fez nenhum outro curso, então acaba que também não tem tanta importância. Sim. Agora, quando você faz e está sempre estudando, sempre buscando novas oportunidades, isso te diferencia, né, no mercado. E eu sempre falo, não existe tempo certo. O tempo certo é o seu, aos 20, aos 30, aos 40. Ou nem vou fazer faculdade porque estou curso técnico, a vida me ensinou muita coisa. Então, assim, para cada profissão tem um jeito, tem uma forma, né? O importante é que você nunca pare de estudar. Até uma leitura, né? Milhões de leituras, blogs, livros, quanto que você aprende? Às vezes, mais até que uma faculdade. E às vezes a gente passa ali 1 hora, 2 horas mexendo ali no Instagram, no Facebook, né? E é só parar meia horinha para a gente ler um livro, para a gente estudar alguma coisinha que já pode mudar a nossa percepção, né? Isso, e hoje em dia tem tantos canais, né? Que é muito diferente da minha época, que a gente tinha que ir na biblioteca para pegar um livro, Sim. né? Hoje em dia é tão mais fácil, a gente encontra
informações em todos os lugares, leitura. Basta que a gente mude o nosso conceito. Em vez de ficar vendo coisas que não nos agregam, a gente vê coisas para que acrescentem na nossa vida. Muito bacana, Beatriz. E me diz assim, qual seria o conselho que você daria para alguém que quer entrar no mercado de trabalho e está inseguro? Tem essa insegurança, quem sabe ele até tem esse curso profissionalizante, só que ele não teve essa primeira experiência e está inseguro de iniciar, mas ele precisa Ele tem que buscar a oportunidade, buscar o seu sim. Que quando a gente sai para fazer alguma coisa, que eu peguei aquele cartazinho no mural, o não eu já tinha. A gente tem que buscar o nosso sim. Vou lá e passa pela nossa habilidade de comunicação. E às vezes é isso. Nossa, estou envergonhado, sou tímido, mas fale do seu jeito, vai ter resultado. E busque, às vezes a gente não precisa esperar a oportunidade perfeita. Se eu tivesse aquele diploma e ficasse esperando a oportunidade perfeita, aquilo ali não faria sentido. Eu continuei trabalhando no supermercado, do supermercado eu fui para outra oportunidade, então a gente vai indo até que a gente consegue chegar onde a gente quer. E é bem isso, né? Tipo, às vezes a gente está querendo tanto que a gente não dá o tempo ao tempo, né? Da gente poder evoluir, da gente trabalhar, da gente se aperfeiçoar, de fato, no nosso trabalho e surgir essas oportunidades que com um trabalho bem feito, com uma comunicação, como tu diz, bem feita com nossos colaboradores ou com nossos gestores, vai fazer a diferença da gente poder crescer na empresa, de ter outras oportunidades, né, Bia? Muito legal, muito legal. E dentro disso, seguindo aqui na área de emprego, né, dos primeiros passos do mercado de trabalho, já foi respondida essa pergunta, mas a gente pode fazer novamente. Qual que é o maior desafio para quem busca hoje o primeiro emprego hoje? O que você vê, Bia? Qual que é o maior desafio dessa pessoa? De encontrar a empresa, de encontrar, quem sabe, inclusive RH, que não conhece inclusive RH? Eu acho que os desafios são esses. Primeiro, você não sabe, estou iniciando, sinto gosto por alguma atividade, né, que eu tenho visto, ou administrativo, ou marketing, ou financeiro, mas eu não tenho essa oportunidade. Busque empresas, olhe onde, entra lá no Trabalho Conosco, vá mandando o seu currículo, procure empresas de recursos humanos, e se você está estudando, sempre o estágio é a melhor porta. Que às vezes não vai conseguir já especificamente naquilo que você busca, mas é uma porta para que você consiga subir aquele degrau ali. E uma coisa que me veio agora na memória, Bia, vocês também trabalham com menor aprendiz aqui? Não, a gente trabalha só com estágio mesmo. Estágio mesmo, perfeito. Vamos lá. E dentro disso, Bia, como que um candidato, né, jovem, que está iniciando, pode se destacar, mesmo não tendo essa experiência prévia? Né? Porque a gente sabe, né, que ele quer ter o primeiro emprego, mas talvez não tem essa experiência, não sabe como mostrar ali para a pessoa que está na entrevista que ela é a pessoa certa, que ela pode dar essa oportunidade, que esse jovem ele vai dar o seu melhor, que ele vai exercer essa função com responsabilidade. Eu acho que primeiro a gente tem que ser verdadeiro quando a gente está fazendo uma entrevista e também se mostrar interessado, já ter entrado no site daquela empresa, saber que ramo de negócio que ela tem. Então, quando eu demonstro esse interesse, a empresa, olha, ele já veio preparado, já está uma pessoa que está preparada, não tem experiência nenhuma, mas está preparado, sabe que negócio é esse, e aí vai respondendo as perguntas com verdade, olhando no olho, isso vai diferenciar ele de outras pessoas, né? E vou te dizer, Bia, que uma vez tu me deu esse conselho, né, e eu segui a risca, tá, quando não empreendia, e foi dito e feito. Eu tinha 10 pessoas para fazer a entrevista, a menina disse que até de noite ia me ligar, eu saí, caminhei 2 quadras, já me ligaram, a vaga é tua, porque eu fui para a entrevista, eu sabia tudo da empresa, eu sabia do serviço, sabia quando foi a inauguração da empresa, em qual cidade, em qual região que atendiam. Ficou muito fácil. A pessoa
viu isso ali na reunião, por isso creio eu que ela não esperou até de noite para me ligar, né? Claro, com certeza, porque tu demonstra, eu estou interessado no que eu vim fazer aqui, eu não caí de paraquedas. Eu vim aqui, eu sei que empresa é essa, eu sei que negócio é esse, e eu gostaria de trabalhar aqui. Então, quando a gente traz isso como uma verdade, a gente passa para quem está nos entrevistando, e isso faz a diferença na hora de pensar. Eu estou entrevistando 10 pessoas, elas também não têm experiência, elas também não têm... Mas elas não fizeram esse dever de casa. Então, com quem que eu vou ficar, né? Com a pessoa que fez o dever de Com casa. certeza. Perfeito, pessoal. A gente está chegando no final desse podcast incrível com a Beatriz. E, Beatriz, eu queria saber com você o que mais te orgulha em toda essa trajetória até aqui. Eu acho que o que mais me orgulha é trabalhar com o que eu gosto. Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, é como se você não trabalhasse. Então, assim, eu gosto muito de pessoas e eu acho que as pessoas é que fazem a diferença em tudo. Então, eu ter a possibilidade de conhecer o maior número de pessoas, ainda ajudá-las a ter oportunidade, ajudar empresários a colocar pessoa certa no local certo, isso me satisfaz muito. Então, assim, eu sou muito realizada por trabalhar com o que eu gosto. Que bacana. E mais essa cidade maravilhosa de Florianópolis, né? Olha, tudo que eu venho olhando todo dia, essa cidade linda, que só agradecer. E agora vamos para a última pergunta, tá? Qual que é o legado que você gostaria de deixar através do teu trabalho, através do trabalho da Inclusiva RH? Eu acho que o legado que eu quero e que eu estou trabalhando para deixar é sentir um mercado de trabalho mais inclusivo, que as pessoas não se sintam incapacitadas, que qualquer pessoa tem o seu lugar para trabalhar em qualquer empresa. Então, isso que me satisfaz, saber que eu vou deixar isso, que é por isso que eu luto e que eu todo dia converso com vários empresários e várias pessoas tentando fazer esse encaixe. Beatriz, meus parabéns por essa jornada tão linda, tão transformadora, por essa empresa que está trazendo vários resultados aí para Grande Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados. Eu queria deixar um agradecimento especial por você estar participando aqui do Papo de Empreendedor, por ter aceitado ter essa conversa comigo. E eu quero que você deixe as suas redes sociais, tanto a sua, se alguém quiser te acompanhar, tanto o Instagram da Inclusiva e o site para quem quiser contratar vocês ou encontrar alguma vaga. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade da Metsa me deixar falar um pouquinho sobre algo que eu gosto tanto. As nossas redes sociais, então é @inclusivarh, o site é inclusivarh.com.br e o meu é Beatriz Maciel, @Beatriz Maciel. Então, pessoal, acompanhem a gente lá. Se vocês gostariam de ter mais papos como esse que a gente teve aqui, basta seguir aqui no meu canal do YouTube e me acompanhar. O meu Instagram é Bruno Soares ADS. O Instagram da nossa empresa é @MetsaDigital. E acompanhe a gente vai trazer muita novidade e muita informação sobre empreendedorismo, tanto no digital quanto na vida real. Vamos lá, muito obrigado!